Contrato de compra e vendas de cota de empresas. Como que eu faço a revisão? Como eu faço a elaboração desse documento? Meu nome é Fernanda Moreira, sou advogada empresarial e nós estamos de volta depois de um longo inverno sem vídeos aqui no nosso canal do YouTube, onde eu trago conhecimento técnico do mundo jurídico aplicado ao mundo dos negócios. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá agora, Fernanda Moreira R, e também me segue ali no perfil do escritório Moreira Cruz Advogados. Também estou no LinkedIn, produzo conteúdo para todas essas redes e você, como apoiador desse canal, já vai se inscrever agora aqui no nosso canal, deixar o seu like também, porque isso é muito importante para nós continuarmos o nosso projeto aqui de fazer com que o direito se torne mais acessível para os negócios, para os empreendedores. Hoje eu tenho um desafio gigantesco, que é falar sobre o contrato de compra e venda de cotas num compilado muito simples para vocês. E eu estava dizendo aqui, pensando comigo, que se fosse para eu realmente ensinar o passo a passo desse contrato, eu levaria ali umas 4 horas. Mas eu sei que você não está com tempo para isso, então eu vou ser direto ao ponto, trazendo os principais cuidados que você deve ter ao pegar esse documento na mão. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o contrato de compra e venda de cotas ou contrato de compra e venda de ações, o famoso SPA. É um documento onde nós tratamos, então, essa negociação da cessão das cotas de uma empresa, de um CNPJ, para uma outra pessoa. Então, digamos que você tem uma sociedade ali, tem os 2 sócios 50-50 e esses 2 sócios decidem vender essa empresa. Olha, quer saber de uma coisa? Nós vamos encerrar aqui esse negócio, mas a gente vai passar adiante para outra pessoa. Então vamos vender as nossas cotas para essa outra pessoa. Quando você compra as cotas de uma empresa, de um CNPJ, você está meio que assumindo todo o risco daquele negócio. E não somente o risco de tocar o negócio, de fazer aquele negócio dar certo, de fazer aquele negócio ser próspero, ter faturamento, crescer, mas também o risco jurídico. Por quê? Empreender no Brasil é um grande desafio. Quando você começa a empreender, você já tem uma movimentação trabalhista, uma movimentação contábil, uma movimentação contratual, movimentação societária, tributária. Então, colocou o pezinho na água do empreendedorismo, já começa o seu risco. E uma empresa, quando ela tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vai saindo por aí fazendo negócios. E quanto mais tempo ela vai saindo por aí fazendo negócios, mais risco jurídico ela corre. Então imagina uma empresa de 5 anos que fez um monte de coisa, vendeu, comprou, pegou empréstimo no banco, contratou gente, não contratou, de repente desrespeitou a legislação adoidado, não pagou um monte de gente, vai pegar esse CNPJ e vai vender. Quando você pega as cotas desse CNPJ, esquece. É sua responsabilidade o passado, o presente e muito do futuro. Fernanda, mas tá certo isso? Não é lógico que a pessoa que tenha o CNPJ anterior, né, e se responsabilize por esse passado? Quando você assume o CNPJ, você também assume o passado da empresa, exceto se no contrato de compra e vendas e cotas você tenha gatilhos, cláusulas e mecanismos para isso. Vejam então que quando você comprar uma empresa, não é só lá ingressar no contrato social da empresa e está tudo certo. Não, você precisa ter um outro documento que vai tratar ali da responsabilidade de eventuais contingências futuras que aparecerem naquele CNPJ. Então, antes da gente pensar num contrato de compra e venda de cotas, é de praxe que o comprador faça uma diligência jurídica, contábil, financeira, fiscal. O que é isso? Eu já produzi aqui no canal um vídeo onde eu explico o que é a due diligence, mas de maneira geral é um raio-x, onde a gente faz um apanhado geral de tudo que existe de problema e de risco naquela empresa. E sabe o que acontece? Se a gente identifica, por exemplo, que uma empresa tem mais ou menos 100 mil reais de risco, então digamos que tem trabalhista descoberto, gente que trabalha no PJ que pode de repente processar no trabalhista, credor vindo por aí cobrar alguma coisa, qualquer coisa nesse sentido, e que apareça, totalize o valor de 100 mil reais, e você estava negociando a empresa
por exemplo, por 200 mil reais, a gente consegue fazer uma negociação do preço. Ou seja, no seu contrato de compra e venda de cotas, você consegue fazer uma negociação para reduzir o preço que você pagaria para descontar aquele valor da contingência. Quando eu falo em contingência, ela pode ser materializada, ou seja, já está existente lá, se eu puxo uma certidão, já sai um débito, já sai uma dívida, ou ela pode ser não materializada, que é, por exemplo, ficar um tempão sem ter feito a contabilidade direito, ficar um tempão não contribuindo, não arrecadando o imposto de maneira correta. Isso é um passivo, é uma contingência não materializada. E eu preciso trazer para o meu contrato de compra e venda de cotas essas disposições que vão cuidar das contingências. Então, dentro do contrato de compra e venda de cotas, a primeira coisa que você vai se preocupar é qual foi o resultado da due diligence. Segundo, a partir desse resultado é que você vai fazer então o seu documento e vai espelhar o preço. Então, como que eu calibro o preço aqui da minha empresa a partir do que eu identifiquei na minha diligência? E então, como que eu crio cláusulas de indenizações, cláusulas para cobrir essas contingências que possam aparecer? Um outro fator muito importante dentro do contrato de compra e venda de cotas é uma garantia. Olha, o comprador da empresa precisa ter uma garantia de que se surgir alguma contingência, vai ter o dinheiro disponível ali para pagar essa contingência do vendedor, daquela pessoa que está repassando a empresa adiante. Então é muito comum que nessa operação de compra e venda de empresa, a gente pegue um valor da operação mesmo e deixe em garantia. Esse dinheiro ele fica preso em favor de uma eventual contingência que pode durar mais ou menos 7 anos, 6 anos. A gente sempre fala do ponto de vista tributário, né? Que a gente tem lá o prazo prescricional, o prazo decadencial, o tempo que a Receita tem para vir atrás de você. Então a gente respeita esse prazo, deixa o dinheiro lá preso e aí a hora que deu esse prazo você libera esse dinheiro. Essa é a garantia para o comprador. Mas qual garantia que o vendedor também precisa ter? Olha, se o vendedor, né, se aquele que está vendendo a empresa, ele quer receber o dinheiro dele, eventualmente ele vai receber o dinheiro parcelado, eu também preciso, como advogada dele, encontrar quais as garantias eu vou utilizar ali para que ele vá receber esse dinheiro. Por quê? Quando nós fazemos o contrato de compra e venda de cotas e depois nós fazemos a alteração do contrato social na junta comercial, ou seja, aquele sócio que vendeu sai do contrato social e entra os novos sócios, certo? Pronto, já era, ele já está lá no contrato social. E se ele não me paga os valores que eu tenho aqui? E se ele não passa o dinheiro para mim pela transação, pela minha empresa? Então é muito importante ter cláusulas de garantia. Garantias tanto para comprador quanto para vendedor. Depende de que lado você está, depende para quem você está advogando também, caso você seja advogado. Então nós precisamos determinar essas cláusulas que são fundamentais. Cláusula de preço, cláusulas de garantias e também as cláusulas de declarações e garantias. Reps and Warranties. Essa cláusula, essa seção, na verdade, trata de uma possibilidade de indenização caso o vendedor da empresa minta. Exemplo, o vendedor da empresa diz que a empresa tem uma carteira de 150 clientes. E, na verdade, quando ali o comprador vai assumir a operação, identifica que ele até tem 150 clientes, mas, na verdade, esses clientes estão todos em déficit. Então, a área está deficitária, não é nada daquilo que ele apresentou. Então, ele diz que a empresa estava saudável, que não tinha passivo, mas tem. Ele diz que, por exemplo, tinham 10 máquinas, 10 computadores dentro do escritório, dentro da empresa, chegou lá, só tinha 5. Então, a gente coloca declarações onde o vendedor declara coisas que se supõem verdadeiras, que supõem que as pessoas estão ali fazendo negócios de boa fé. Se forem mentirosas, é possível uma indenização. Agora, quando a gente tem uma quebra de cláusula, por exemplo, o computador, digamos que nós tenhamos uma cláusula dizendo que a empresa conta com 10 equipamentos dali de informática, 10 computadores. E lá no dia, né, então,
o comprador identifica que tem só 8. Ele vai romper o contrato? Vai quebrar o contrato? Não. Normalmente, para esse tipo de quebra de obrigação, nós colocamos um período de cura. Ou seja, olha, a gente não vai quebrar o contrato. Você tem um período determinado aqui de 30 dias para a gente repor esse computador, ou então para a gente descontar do preço o valor desse computador. Então a gente vai calibrando ali para que o contrato jamais seja quebrado. Então o período de cura é um período onde você coloca para a parte ali corrigir. Agora, voltando a falar sobre a cláusula de declarações e garantias, se a mentira for muito perigosa, se a mentira for muito danosa, exemplo, os vendedores dizem que não tem nenhuma ação com condenação em trânsito julgado de crime ambiental. E, na verdade, eles têm sim, cometeram crime ambiental. Essa é uma declaração que ela é mentirosa. Então, pode sim ser motivo para rescisão do contrato. Então, a gente tem que fazer uma disposição, uma sessão inteira para tratar especificamente da declaração e da garantia, né? Cláusula de Reps and Warranties. Outra cláusula muito famosa que gera muita discussão no mundo jurídico e nas câmaras de arbitragem é a cláusula de earn-out. E essa daqui, se tiver no seu contrato de compra e venda de cotas, tome muito cuidado, porque essa é onde a maioria dos M&As no Brasil sofrem grandes conflitos. Então, a cláusula de earn-out é basicamente o seguinte: tudo bem, eu compro a sua empresa, eu pago R$1 milhão na sua empresa, mas eu vou pagar para você R$1 milhão em dinheiro, né? E eu pago até mais, eu pago mais R$500 mil para você. Só que se você me entregar algumas coisas durante o nosso contrato. Ué, Fernanda, mas como que eu vou entregar algumas coisas se eu já vendi a empresa e vou embora? Pois é. A cláusula de earn-out obriga que o vendedor da empresa fique na empresa, trabalhe na empresa, permaneça na empresa e ainda cumpra metas. Ou seja, quer levar seu R$1,5 milhão? Então fica aqui, me entrega um EBITDA valor X, me entrega a estruturação da área comercial, me entrega isso ou aquilo, as metas elas são livres, mas elas precisam ser possíveis de ser cumpridas, né? E eu te complemento com mais R$500 mil. E se você não me entregar essas metas, você perde esse R$500 mil e você fica só com aquele R$1 milhão que eu te prometi no início. Então, essa é a cláusula de earn-out. Tome muito cuidado, porque muitas vezes nós temos cláusulas de earn-out que o vendedor não consegue cumprir. Então, veja, quando eu vendi a minha empresa, ela não fica mais sob minha gestão. Ela fica sob a gestão de quem comprou. Eu sou um funcionário, eu passo a ser um funcionário daquela empresa. Então, eu preciso ter liberdade como funcionária para conseguir cumprir aquela meta que o comprador está colocando para mim. Então, tome muito cuidado, porque essa é, sem sombra de dúvidas, a cláusula mais problemática dentro de um contrato de compra e venda de cotas. É importante pontuar que o contrato de compra e venda de cotas dificilmente vem desacompanhado. Então, a gente tem a alteração do contrato social, a gente tem uma série de outros documentos, como esse documento que vai regular essa situação que eu falei para vocês. Eu deixo de ser sócia e gestora da empresa e passo a ser funcionária. Então, eu posso ter um contrato de trabalho, um contrato PJ vinculado. Então, eu posso ter outros documentos vinculados ali ao contrato de compra e venda de cotas. Por isso que nós, no MZ Advogados, por exemplo, não tratamos o contrato de compra e venda de cotas como um contrato, e sim como uma operação, como um documento que faz parte de uma operação que começa lá na due diligence, lá no memorando de entendimentos, lá nessa fase preparatória para depois começar a negociação do contrato de compra e venda de cotas, que eu falei para vocês que é um documento complexo, é um dos mais complexos dentro do direito societário e ele não é assinado do dia para a noite. Por quê? Precisa ter muita negociação de cláusulas, as cláusulas precisam estar coerentes para ambos os lados. E você vai defender os interesses de quem está te contratando, seja você na posição de advogado do comprador ou de advogado do vendedor. Se você gostou desse vídeo e quer saber um pouquinho mais sobre M&A, compra e venda de empresas, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, que o próximo vídeo pode ser sobre o tema que você quiser aprender comigo aqui no canal, para a gente falar um pouquinho sobre direito aplicado ao mundo dos negócios. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!